Fala que o parto é uma ponte que a gente vai atravessar. Uma travessia, que lindo. E aí existe esse livro chamado a Doula, Uma Mão na Travessia. Que lindo. E eu falo que a doula não é a mão, ela é o corrimão, sabe? É aquela ponte que está balançando e que a pessoa está com medo de atravessar, e que a doula é o corrimão que ela apoia e fala assim, agora eu dou conta. Alguém que pega no seu ombro e fala assim, você é capaz, entendeu? O seu corpo é capaz, confie no seu corpo. Oi gente, tudo bem? Nesse Chá com Leveza nós vamos falar sobre o renascimento do parto. Quem decide a hora de nascer? É o bebê? É o médico? É a mulher? Para responder essa pergunta pra gente, difícil, hein? Estamos aqui com o Dr. William Fontes, ele é simplesmente o diretor do Instituto Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia, diretor científico, já atuou na Odete Valadares, que é uma maternidade pública. Ele também já atuou no Sofia Feldman e queria que ele falasse pra gente sobre a experiência que ele teve em Londres. Seja bem-vindo, muito obrigada pela gentileza de estar aqui no canal. Gente, se querem saber um pouco mais sobre o que é parto humanizado, é a especialidade dele, aí vocês têm que se inscrever aqui no canal, tá? Deixa um like, faz um comentário, façam perguntas que ele responde para nós, né, doutor William? Claro, agradeço pelo convite. Eu que agradeço também. Me conta um pouquinho sobre lá na Inglaterra. Esse movimento, né, pela assistência humanizada ao parto, na Inglaterra aconteceu mais ou menos na década de 80, que as mulheres vão para a rua e vão questionar esse modelo de assistência, que às vezes o profissional que está na assistência vê isso como uma coisa, isso aí, né, assim, que não é importante, mas para ela é muito importante. Quer seja respeitar o rompimento natural da bolsa, ou respeitar o desejo dela de não ter analgesia, ou de solicitar analgesia quando se sentir mais desconfortável, sem que isso seja uma imposição. Tentar fazer com que cada nascimento seja um momento único, especial e protagonizado pela família. Quando é que o senhor percebeu que isso era necessário, doutor William? Foi logo de cara? Porque aí eu vou até te pedir desculpas, mas eu conheço poucos médicos que têm a sua cabeça. É verdade. Eu vou te contar uma coisa, uma particularidade. Eu tenho 2 meninos, eu não sei o que é uma contração. Eu troquei de médico, eu fiz com 2 médicos diferentes. Meu sonho era ter um parto natural, na época eu falava normal mesmo. Meu sonho era ter um filho de parto normal. Foi a pergunta que a gente fez no início. Quem decide a hora do nascimento? Porque assim, a gente faz todo um trabalho, eu não estou falando nem o médico da assistência, estou falando o médico particular, que você vai lá, ou do convênio, ou sei lá o quê, te acompanha todo o processo, chega lá, você está com 8 meses, vira e fala assim para você, o cordão está um pouquinho enrolado, vai prejudicar ali na hora. Seu bebê é muito grande, nossa, não vai ter jeito. A dor, né, ela tem, nesse momento, para a mulher, um significado. Não é uma dor com sofrimento. Se a mulher entende o processo pelo qual ela vai passar, a fisiologia, se ela percebe como o corpo dela trabalha para que, poxa vida, nós estamos em 6 bilhões de pessoas na Terra. Alguns países, como o Brasil, têm taxas de cesárea altas. Mas o resto do mundo não. Então, gente, o papo estava tão bom que a gente acabou vindo aqui para dentro também, estendendo o assunto. Um passarinho me contou que teve gente que cancelou 20 consultas para atender uma paciente que entrou em trabalho de parto. Te perguntar, então, você é um médico que dá preferência ao parto natural? A preferência pela via de parto é da mulher. Você humanizar a assistência é permitir com que aquela família protagonize aquele momento. É claro que você mostra para ela todas as boas evidências de que ela é capaz, de que não é mais inseguro parir pelo parto normal. Não é. Muitas vezes, essa ideia de que a cesariana é mais segura, ela é uma falácia, é deturpada, né? É deturpada, porque
parto Na verdade, com é as uma inter- cirurgia. É uma cirurgia. Enquanto que o parto natural Ele acontece. é um ato Fisiológico. fisiológico. Exatamente. É claro que a gente tem mulheres, que cada mulher tem o seu parto, o parto que realmente precisa. Né? Tem mulheres que às vezes não querem ter essa vivência. Oh, doutor William, eu realmente tenho um trauma, eu gostaria de ter um parto cesariana, eu sei dos riscos, eu estou escolhendo uma cesariana. É uma cesárea a pedido. Não tem nenhum problema em fazer. Isso é uma escolha dela. O corpo dela, as regras Sim. são dela. E a assistência ao nascimento pela cesariana também pode ser uma assistência humanizada. É completamente indelicado, né, num momento tão importante, tão único para aquela mulher, que é a chegada do bebê dela, a equipe estar conversando sobre outros assuntos, né, falando sobre o futebol do final de semana. Quer dizer, o que isso tem a ver com o nascimento do Pedro? Nada. É o nascimento do Pedro. Humanizar a cesariana, permitir que a mulher participe, que ela veja o nascimento por um espelho ou abaixando o campo da cesariana. Isso permitir eu sabia. Permitir que ela não esteja. Mesmo? No Canadá eles têm Gente, que lindo! no Canadá eles têm um campo de cesariana que ele é fenestrado, ele tem como se fosse um plástico para que ela possa ver o bebê saindo. Fala que o parto é uma ponte que a gente vai atravessar. Uma travessia, que lindo. E aí existe esse livro chamado Doula, Uma Mão na Travessia. Que lindo. E eu falo que a doula não é a mão, ela é o corrimão. Sabe? É aquela ponte que está balançando e que a pessoa está com medo de atravessar, e que a doula é o corrimão que ela apoia e fala assim, agora eu dou conta. Alguém que pega no seu ombro e fala assim, você é capaz. Entendeu? Seu corpo é capaz. Confie no seu corpo. A gente falava sobre essa relação de assistência e a monitorização do bebê no intraparto é fundamental. Pelo amor de Deus. Quando você está numa relação de assistência de 3-1, você tem uma doula, uma enfermeira obstetra. Graças a Deus eu tenho tido a oportunidade de acompanhar só partos assim, com a enfermeira obstetra sempre ao lado, porque nessa vigilância elas são não só na assistência, que também elas assistem no baixo risco, mas na vigilância dos partos que eu tenho acompanhado, elas têm sido fundamentais. E o modelo, ele não beneficia esse tipo de assistência aqui no Brasil. Eu brinco que vigiar uma tartaruga é muito fácil. Vigia 10. Então, o médico plantonista, às vezes, ele é um médico excelente, ele é muito bom. E eu faço plantão, se eu falasse que o médico do plantão era ruim, eu estava jogando contra o patrimônio. Né? Então, o médico do plantão é um médico muito bom, mas ele tem ali 6, 8 mulheres sob a responsabilidade dele. Né? Então, por isso que você perguntou sobre a Inglaterra, talvez a grande lição que eu tenha te trazido, né, da Grã-Bretanha foi essa questão da assistência multiprofissional. Você ter mais profissionais na relação de assistência, 1-1, 2-1. Né? Pelo menos, né? Para poder você ter uma tranquilidade naquela vigilância. A verdade é a seguinte, né? Eu falo para as minhas pacientes, tem um cara sentado ali em cima, e você acha realmente que ele ia inventar alguma coisa para dar errado? Então, o cordão do bebê, ele é gelatinoso. Ele é um bagre ensaboado, sabe? Então, se o bebê, às vezes, está com o cordãozinho enrolado no pescoço, 1, 2 vezes, com um nó de cordão. Já vi paciente que pulou corda dentro da barriga, sabe? Tinha um nó no cordão. E ele nasce com oxigenação perfeita. Né? Ouviram, médicos? Ouviram? Então, assim, isso você traz uma angústia para essa mãe. E o que acontece? O bebê não avisou que ele ia nascer. Eu brinco com minhas pacientes que fruta madura cai do pé. Quando o seu bebê tiver maduro, que ele sentir que é um momento, né, que ele está pronto para poder chegar, você vai ter os primeiros sinais do trabalho de parto. E as outras desculpas, assim, olha, seu bebê está muito grande. Eu queria ter essa bola de cristal também. Né? Claro que a gente tem protocolos. Né? A gente tem protocolos rígidos, científicos, bem estudados em populações pelo mundo inteiro. Isso é uma coisa da minha cabeça, não sou eu que estou falando. Né? Que falam, olha, realmente acima de 4,5 kg, acima de 5 kg, esse bebê realmente tem uma chance maior de ter um parto dificultoso. Mas eu tenho tido a oportunidade de avaliando os pacientes cada vez mais, muito lá na Sofia, né? No plantão Sofia, eu vi que as pacientes que eu achava que o bebê não nascia,
eram aquelas que chegavam e cuspiam no menino, sabe? Assim, aí essa aqui não vai nascer não. Daí 4 horas estava o bebê saindo, lindo, maravilhoso, saudável. Um bebê de 3,5 kg. 3,5 kg. Meu menino nasceu com 3,8 kg. Como? Tá normal. Pronto, gente. Pronto. Tá aí a maior prova. Quanto tempo levou, doutor? 41 semanas. Atrasadinho. É mesmo? Quase monitoradíssimo, 41. né? Monitorizado. Quando é que a cesariana é realmente necessária? Há indicações de cesarianas, né? Como a gente acabou de falar, até o próprio desejo da paciente, se ela estiver livre, esclarecida, né? Ela quiser realmente uma cesariana sabendo dos riscos, é uma indicação. E os riscos? Quais seriam? Sim, em linha geral. Infecção, trombose, né? O risco de trombose é 8 vezes maior, né? Quando se faz uma cesariana. As infecções, as lesões de órgãos dentro da barriga. Há outros riscos também, né? Às vezes, numa cesariana, o risco é menor, mas uma segunda cesariana, um segundo corte, não são vários riscos, mas há indicações. A cesariana é uma cirurgia linda, que salva a vida todos os dias, mas é uma cirurgia que tem que ser bem indicada. Tem indicações fetais, quando o bebê não está bem, por algum motivo, por alguma doencinha materna, uma falta de nutrição, que a gente precisa tirar ele dali, porque senão ele não vai suportar. Há indicações da placenta também, quando a placenta está na frente do bebê, tem como ele passar pelo canal, que a gente chama de placenta prévia, né? E há indicações maternas também. Quando a mãe tem uma doença, a posição do bebê, se o bebê é córneo, o gemelar, quando a posição dos gêmeos também é uma posição, né, que um deles está sentado, o outro está de cabecinha. Participar desse momento e fazer com que esse momento seja cada vez mais especial. Eu falo sempre que os casais que eu assisto se tornam verdadeiros amigos. Porque ninguém nasce sozinho, né? Junto com o bebê nasce uma mãe, nasce uma avó, nasce um pai. Que lindo. Então o nascimento é um momento muito especial e a gente tem que trabalhar para tornar ele cada vez mais único e protagonizado por essa família. Ô, gente, com essa nós terminamos, né, doutor Will? Foi um prazer. Nossa, muito obrigada, que lindo. Muito bom. Pessoal, é só aqui, viu, nesse Chá com Leveza, que a gente recebe pessoas leves, de alma leve, que tornam os nascimentos cada dia mais maravilhosos, verdadeiros renascimentos. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, agradecido pelo convite, obrigado mesmo. E estou à disposição. Até, pessoal!